Agora vamos dar continuidade a este fórum que trouxe muitos até ao Fórum Machico, com a intervenção do engenheiro técnico José Jesus, membro da direção da secção regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos, para dar então início a este fórum em termos de trabalhos. Por acaso gostava de ser engenheiro, mas acabei de ser farmacêutico porque não era bom matemático. Antes de mais, cumprimentar a plateia que aqui está toda presente, em nome, e também fazer um agradecimento especial à Ordem dos Engenheiros Técnicos, nomeadamente à secção regional desta Ordem, aqui na Madeira, em nome do Sr. Engenheiro Costa Gil. Quando me convidaram para vir cá falar sobre este assunto, e comecei a pensar, bem, eu sou farmacêutico, tenho licenciatura em farmácia, tenho carta de motas pesadas, tenho carta de ligeiros e tenho carta também de mergulhador não profissional, mas com garrafa de ar. Mas não percebo nada, não tenho brevet, nem percebo nada de aviação. Apesar de gostar muito de aviões e gostar de saber em que avião é que viajo, que marca é que é, quantos lugares é que tem, quem é o piloto, quem é o copiloto, se é uma senhora, independentemente de não reconhecer o mérito às senhoras, ainda bem que elas lá chegarem, hoje em dia há muitas senhoras que são comandantes, e é um tema que sempre achei interessante, e quando era mais novo, tudo o que era simuladores, e também gostava de brincar e jogar em casa. Mas agora vamos a falar a sério, e daquilo que realmente é o que se passa, e o tema atualíssimo, que é a inoperabilidade do aeroporto da Madeira. Não é desde já. E para quem é estudioso da matéria, para quem sabe dos números, este funcionamento do aeroporto não é algo que nos afete agora. Provavelmente agora com as redes sociais e com as novas tecnologias e telemóveis e flight radars, toda a gente sabe quando é que o aeroporto está aberto ou está fechado. Mas parabéns à Ordem por trazer este assunto que está atualíssimo, volto a repetir, e que deve ser discutido, porque só em discussão e que só falando com quem percebe é que poderemos melhorar o que podemos fazer para minorar a inoperabilidade do mesmo. Para quem sabe, quem estudou um bocadinho a matéria em relação ao aeroporto, o aeroporto foi inaugurado em 1964, tinha cerca de 1.600 metros, houve a seguir um aumento em 1986, com mais de 200 metros, e finalmente em 2000 o mesmo cresceu para os atuais 2.781 metros, penso eu que não estou errado, e custou cerca de 500 milhões de euros. E temos cá o principal responsável dessa concretização, o Dr. Alberto João Jardim, que peço desculpa às outras pessoas que não vou comentar, o Dr. Alberto João Jardim, pelos anos que esteve à frente do Governo e pela estima que tem por si, apesar de em algumas coisas não concordarmos, e não tem problemas nenhum em reconhecer que Vossa Excelência, neste ponto, teve uma importância elevada e que deve ser reconhecida por todos. E para quem não... eu também gosto de fazer contas, e o aeroporto em 1964 custou 900 mil euros e passaram por lá 64 mil passageiros nesse ano. Em 2010, esse mesmo aeroporto custou 500 milhões de euros. Só fazer as contas quantas vezes ele custou mais. Mas finalmente temos um aeroporto internacional em condições e com uma GAR para receber os nossos visitantes e também os nossos residentes de forma condigna que deve ter um aeroporto com estas características e uma região que vive muito à custa do turismo. Está aqui pessoas mais avalizadas do que eu, mas sabem perfeitamente o valor do peso do turismo e das pessoas que lá passam e a percentagem do PIB que acrescenta à região autónoma da Madeira o turismo. E as consequências destes constrangimentos afetarem diariamente não só a parte pessoal de quem vive e quem trabalha, quem precisa se deslocar ao continente, ou quem está de férias, como a maior parte dos madeirenses, ou fazem, esporadicamente ou com mais frequência, mas também, e acima de tudo, os turistas que por lá passam, e a imagem que transmitimos lá para fora, e que por vezes é um bocadinho, acho eu, demasiado exponenciada.
porque nós temos, este ano batemos o recorde em termos de turistas aqui na Madeira, e estou-me só a dirigir a parte dos turistas, que são aqueles que mais visivelmente podem ficar afetados com a imagem do aeroporto, mas depois de ver uma terra tão bonita como a nossa, aqueles têm a hipótese de ficar e de visitar, e penso que a imagem do aeroporto, se isso será, como eu disse, minorada o efeito, mas sempre com algumas consequências. Queria também dizer que a questão das notícias e da sistemática, não estou a dizer que não deve haver um lápis azul aqui em relação a isto, mas ninguém fala às vezes do número de aviões que são desviados em Canárias. E Canárias recebe 40 milhões, ou mais de 40 milhões, as pessoas poderão me corrigir, mais de 40 milhões de turistas por ano. Claro que em termos comparativos à Madeira, e falando com a população e com a nossa rede aqui de camas que existem na Madeira, eles estão com um nível de turista muito alto, turistas muito alto, mas como se passa também em toda a Espanha continental. Mas ninguém fala e também há desvios de aviões em Canárias. Vejam os números, também há. Não há tanto como existe na Madeira? Provavelmente não. Eles também eles têm 8 aeroportos para 9 ilhas. A inoperabilidade também existe em Canárias, mas não com este enfoque, essencialmente, noticiário, em termos de páginas da web, dos Facebooks e tudo e mais alguma coisa, que parece que tudo o mal vem da Madeira, mas não é. Vejam, volto a dizer, vejam, com calma, estudem os números do que se passa também em outros aeroportos idênticos e também que têm problemas como o nosso. Agora, não podemos ficar deitar os braços abaixo, atuar ao chão, como se diz em bom português, e nada fazer e não estudar a matéria. Mas há aqui várias opiniões que vão ser hoje aqui debatidas nesta parte do fórum hoje de manhã, e que estaremos aqui atentos, como é óbvio, para conjuntamente, cada um fazendo o seu trabalho, tentar minorar este problema. Há aqui os técnicos que percebem do assunto. Ainda há pouco estava a ver que só a alteração dos sensores que medem a velocidade do vento foi possível diminuir em 1,4 ou ser mais específico, em 1,4 nós reduzindo o limite que é imposto pelas autoridades da aviação. E há aqui outras questões que também, como é óbvio, poderiam ser abordadas. Mas, indo aos números em concreto do que aconteceu nos últimos meses. Em agosto foram 38 voos cancelados. Em outubro, mais 10. Em dezembro, uma meia dúzia. Em fevereiro, 34. E acabamos com março com mais, penso eu, ultrapassou mais de uma dezena. Não são dados totais, mas são aqueles dados que eu apenas consegui retirar, porque dados oficiais e dados ou estudos feitos, não há dados que a gente possa, ou se existem, não estão públicos. Há outras questões, e já vou terminar, que gosto de ser breve e também objetivo, que gostaria de deixar no ar para as pessoas que mais percebem do assunto do que eu, que tem a ver por que razão que ainda temos que cumprir diretrizes ou imposições que foram consideradas em 1976. Por que razão? Se há outros aeroportos que são dadas indicações dos limites que existem para aquele aeroporto, porque o nosso é uma imposição, uma regra que a partir daquele valor não se pode aterrar na Madeira. Há aqui especialistas, volto a dizer, e pessoas com mais experiência, não só especialistas de bancada, pessoas técnicas, há pessoas com experiência do que é voar, o que é aterrar na Madeira, e podem falar sobre isto. Por que não dar essa responsabilidade ao piloto, ao comandante, decidir ou não aterrar na Madeira? Terá que haver uma imposição sempre limitatória legal? São assuntos que eu volto outra vez a colocar em termos de questão. Porque não as empresas construtoras, principalmente aquelas que mais vão para a Madeira, a Airbus ou a Boeing, as empresas especificarem para este modelo de avião o limite máximo para estas situações extremas é este.
porque não se pode entrar por aí. Temos que falar sobre estes pontos todos. Fala-se, e o Fórum refere, que, sendo a alternativa Porto Santo. Sim, porque não também estudar esta situação e saber se o Porto Santo tem capacidade, qual é a capacidade que o Porto Santo tem, e nós sabemos qual é a capacidade que o Porto Santo tem para ter voos na placa, ou aviões na placa, e a seguir as ligações que terão que ser feitas, mas também está aqui mais uma pessoa avalizada sobre o efeito para dizer as ligações que devem ser feitas, ou podem ser feitas em situações extremas, quando temos 2.000, 3.000 pessoas amontoadas no aeroporto. Felizmente que isso aconteceu, mas já existe um plano mais objetivo em que as pessoas já são avisadas antes, quando não há necessidade, e não podemos continuar as pessoas a ir para o aeroporto sabendo que o voo já foi cancelado por uma questão. Resolvam questões técnicas, falem com os agentes, arranjem forma de impedir que as pessoas vão para lá. Se o aeroporto está encerrado, se as condições meteorológicas, muito dificilmente, ou quase, hoje em dia a precisão da meteorologia é tão grande, numa hora nem 2 horas o avião vai poder aterrar. E muitas vezes, e quem sabe, quem anda nesta matéria, o avião é mais ou menos como os carros. Carro parado não ganha frete. Avião parado também não ganha frete. Se o avião se desloca para aqui, e regressa à base, ele segue a sua rota para seguir os outros voos que têm a fazer a seguir. É isso que me dizem, as pessoas todas percebem do assunto. Por que razão os turistas ou os passageiros desse avião, já sabendo de antemão a companhia aérea e os operadores locais que isso já aconteceu, temos que pô-los todos a monte. É adultos, é crianças, é pessoas mais idosas, tudo a monte no aeroporto do Funchal. Isto são questões que devem ser abordadas por quem tem a obrigação de também pensar e cada um dar a sua opinião, mas conjuntamente criar aqui, sei que nunca estarão de acordo todos, mas criar aqui uma linha de tratamento das pessoas quando isto acontece e resolver os problemas, ou minorar, quando digo não resolver, não conseguir resolver, minorar os problemas que acontecem quando este amontoado de passageiros ficam ali em condições, em alguns casos, que não são condições mais apropriadas, e essa imagem que se passa lá para fora e que infelizmente a Madeira não é bem vista nesta perspectiva da organização. São estas e mais outras poderia deixar, mas deixo à consideração dos palestrantes mais entendidos, volto a dizer, do que eu, para falar destas questões. Queria terminar dizendo que agradecer à Ordem a Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos da Madeira pelo convite que me foi interessado. É com todo o gosto que cá estou. E com todo o gosto também vou cá estar para ouvir os outros palestrantes e as perguntas que forem feitas. E, mais uma vez, parabéns à Secção Regional das Ordens dos Engenheiros Técnicos da Madeira por esta iniciativa, porque mais cedo ou mais tarde este assunto tem que ser resolvido ou tem que ser minorado e todos temos que caminhar para um lado. Nós somos tão poucos e há destinos que nos querem, entre aspas, roubar aquilo que é a nossa joia da coroa. E a nossa joia da coroa, na minha opinião, na Madeira, é o turismo que atualmente nós temos em toda a Madeira e Porto Santo. Muito obrigado a todos e um bom manhã de trabalho. Estivemos a ouvir o Dr. Teófilo Cunha, presidente da AMHAM, a Associação dos Municípios da Região, que deixou a sua opinião e também algumas questões que procura ver respondidas ao longo deste debate. O programa do Fórum vai continuar para ficarmos com mais um orador e no alinhamento está prevista a intervenção do engenheiro técnico José de Jesus, agora sim, membro da direção da Secção Regional da Madeira, da Ordem dos Engenheiros Técnicos. É a Ordem dos Engenheiros Técnicos quem está a organizar este fórum, a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira, o fórum que vai ocupar toda a manhã deste dia 20 de março, estando previstas intervenções até às 13 horas, para a hora em que está previsto o encerramento desta sessão. Para este fórum que trouxe
muitos até ao Fórum Machico. Está, claro, também prevista a intervenção de outros oradores, entre eles a destacar-se logo desde o início Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira. Há também a intervenção de André Barreto, economista, dos presidentes de Câmara de Santa Cruz e de Machico, Filipe Sousa, presidente do município de Santa Cruz, Ricardo Franco, presidente do município de Machico, além de outros convidados, para além deste fórum que vai contar com a presença física destes interventores. Também vamos contar com o contributo escrito de outros que não puderam estar presentes, nomeadamente com o depoimento escrito já daqui a pouco do presidente da Câmara Municipal de Porto Santo. Vamos ouvir o engenheiro técnico José Jesus, que vai iniciar a sua preleção, membro da direção da secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Este tema da importância do aeroporto de Porto Santo nas ligações à Ilha da Madeira já não é um tema recente. Aliás, é tão antiga quanto a idade do aeroporto de Porto Santo. Se bem sabem, portanto, o aeroporto de Porto Santo, que foi inaugurado em 1960, o da Madeira, na altura chamado Aeroporto Santa Catarina, foi em 1964. Nesse entretanto de 4 anos, as ligações à Ilha da Madeira eram sempre feitas, as ligações aéreas à Ilha da Madeira eram feitas via Porto Santo e depois por via marítima à Ilha da Madeira e vice-versa. Nessa altura já havia constrangimentos, não era no ar, mas sim no mar, mas os voos realizavam-se na mesma forma. Como tal, isto não é nenhuma novidade. Em quem que nos enquadramos os engenheiros técnicos? Nós entendemos que os constrangimentos podem ser de várias ordem. Pode ser por via de condições meteorológicas, pode ser por via de avarias técnicas na torre de controle, greves, manifestações ou tumultos, obstruções na pista por vários motivos. A verdade é que, constrangimento existindo, portanto, o voo não podendo aterrar, há que encontrar uma solução para este efeito. E aquilo que a gente entende é que a solução seria o aeroporto de Porto Santo, porque é a proximidade que ele tem aqui e porque temos um meio depois de transbordo do aeroporto de Porto Santo para a Ilha da Madeira. Há vantagens aqui na solução? Há, sim, senhores. Portanto, uma das vantagens será o fator surpresa do passageiro e particularmente para o turista que está a visitar um local do qual não estava no seu plano e sem um custo acrescido. O passageiro, em vez de um desgosto de um voo cancelado ou de um voo desviado ou de um voo de volta à sua origem, vai aterrar numa zona de bom acolhimento e, mais uma vez, conhecer um local que não estava previsto no seu plano e sem custos acrescidos. Dá a conhecer ao Porto Santo e de uma forma gratuita e, como tal, faz parte da promoção da Ilha do Porto Santo. Para isso tem que haver uma política correta de acolhimento. Há uma vantagem económica, obviamente, porque um passageiro que fica no Porto Santo vai ter despesas, vai gastar no comércio local e vai gastar inclusive também na viagem marítima Funchal, em que custo esse que é suportado pelo próprio passageiro ou pelos seguradores ou pela companhia nos deveres que lhe assistem. E como grande vantagem é preservar o nome da Ilha da Madeira naquilo que é a nossa joia da coroa, que é o turismo. Isto sem menosprezar, portanto, a vantagem também para outro passageiro, que não sendo turista, mas que também não fica penalizado na sua viagem. Vantagens diretas, que também existem. Portanto, será um menor custo para as companhias aéreas, na medida em que não vir à Madeira ou não andar às voltas da Madeira. Portanto, é uma poupança de combustível que vão ter, portanto, há uma vantagem económica nesse sentido. E também haverá uma vantagem económica na medida em que podem dar continuidade à sua logística, transportes, porque o regresso ao aeroporto de origem e continuar com a sua viagem também é uma vantagem.
Portanto, não altera os horários previstos, porque não está à espera um aeroporto de origem para vir para a Madeira, na medida em que vem sempre, na hora que está prevista, porque tem sempre um ponto de aterragem. Portanto, os próprios passageiros poderão fazer bons comentários, quer à companhia aérea, quer ao destino da Madeira. E, por sua vez, o descongestionamento da GAR do aeroporto da Madeira, que foi aqui já focado, evitando o amontoado de passageiros, e que também foi focado aqui. Se o passageiro que está para sair da Madeira sabe à partida que o voo não vai aterrar aqui, não há necessidade de ir para o aeroporto e fazer o amontoado. E há aqui um contributo que a nós não nos diz respeito diretamente, mas que também será o descongestionamento no aeroporto de origem, porque os passageiros, em vez de lá ficarem à espera, dão seguimento à sua viagem. Aqui as imagens demonstram algumas dessas ocorrências nestes aeroportos. Os pontos de reflexão. Portanto, na verdade, quando nós pensamos que o aeroporto da Madeira, que o aeroporto do Porto Santo é uma alternativa ao aeroporto da Madeira, claro que tivemos que auscultar algumas entidades antes de trazer esta ideia a este fórum. Mas, para que isto seja posto em prática, há vários pontos de reflexão aqui a ter em consideração e que alguns dos oradores que cá estão, com certeza também que já os vão abordar. E como tal, tanto deverão ser revistas as condições do aeroporto do Porto Santo, particularmente no que diz respeito às condições de operacionalidade e estacionamento na placa do aeroporto, mas que será soluções simples e de curto prazo. Ainda no aeroporto deverá ser redimensionada a logística da recepção dos passageiros no mais curto espaço de tempo. A logística do despacho de bagagem no aeroporto e o seu transbordo para a viagem marítima. A capacidade de armazenamento do combustível no Porto Santo para o abastecimento da aviação, portanto, no caso de haver vários desvios. A política dos preços de combustíveis da aviação praticados no Porto Santo poderão inviabilizar esta operação, dado que as companhias aéreas também têm uma palavra a dizer nisto. Os procedimentos de acolhimento dos passageiros, de forma que não tenham que esperar no Porto Santo pelo seguimento da viagem. Lembro que o passageiro tem que tirar partido com este desvio e o Porto Santo tem que aproveitar o facto de ele já estar no Porto Santo. Deverá existir um contingente de mão de obra qualificada nas diferentes áreas em que este assunto intervém, particularmente na parte das relações públicas, para acolher corretamente o passageiro que chega ao Porto Santo. Sendo o transporte marítimo a opção de transbordo até o Funchal, incluir no plano de viagem esta contingência e, se necessário, mais uma viagem ao Funchal ou ao Caniçal, caso este reúna as condições ou que sejam criadas por efeito. A logística de recebimento dos passageiros no Porto Santo, a logística de recebimento dos passageiros no Porto do Caniçal ou no Porto do Funchal seria a mesma que ocorresse caso fosse no aeroporto, portanto não haveria diferença nesta parte. No que se refere à capacidade hoteleira para os passageiros que tenham que pernoitar no Porto Santo e até com situação de overbooking na Madeira, deverá ser também criado um plano de contingência próprio. Aspectos legais relativamente aos direitos e deveres dos passageiros das companhias aéreas, que vai ser um tema debatido aqui também no fórum, e entre outros. Resolvidos estes pontos, e outros com certeza que não foram aqui considerados e que ainda serão debatidos, entendo que o setor do turismo da Madeira agradece, a economia do Porto Santo também agradece e os passageiros agradecem. Nós, ao ET, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, ficamos gratos pelo vosso contributo. Muito obrigado. Assim, mais uma intervenção para este fórum, a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Agora vamos ter o primeiro depoimento escrito desta manhã. É um depoimento que vai ser lido pelo Jorge Ferreira, do JM, depoimento escrito que nos foi trazido pelo Presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos. É assim uma forma de contribuição, não estando em presença, mas deixando o seu contributo para este fórum. A importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Em primeiro lugar, o município do Porto Santo louva a iniciativa da secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos,
que decidiu promover a discussão de várias propostas que contribuem para minimizar os impactos negativos da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira. A título de considerando, tenho de dizer que ficamos satisfeitos por ter acolhido, no último dia 10 de março de 2018, no Salão Nobre da Autarquia do Porto Santo, a cerimónia de tomada de posse dos novos delegados do Conselhos da Ordem dos Engenheiros Técnicos, onde iniciamos o pré-debate destas questões. Cumprimento neste momento o painel e os seus oradores, bem como os membros da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e saudar pela visão estratégica que levou à realização deste fórum. Em segundo lugar, a razão de não estar presente hoje neste fórum prende-se com o facto de ter de estar no Porto Santo para a apresentação oficial do programa das comemorações dos 600 anos dos descobrimentos do Porto Santo e da Ilha da Madeira, ao lado do Governo Regional. Tendo em conta que este evento assume uma fulcral importância para o povo do Porto Santo e para a nossa pequena ilha. Ora, julgo que chegou o tempo de iniciar este debate, tendo em conta a frequente inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo, devido aos condicionalismos meteorológicos. Se recuarmos um pouco, é um facto que antes da entrada do funcionamento do Aeródromo de Santa Cruz, o Aeroporto do Porto Santo era a porta de entrada por via aérea para a altura do denominado Distrito Autónomo do Funchal. Nos últimos tempos, tal como antes, o Aeroporto do Porto Santo tem sido a solução na resposta aos constrangimentos meteorológicos do Aeroporto da Madeira. Perante essas situações de contingência e sem qualquer tipo de planeamento pela origem das mesmas, a verdade é que a infraestrutura aeroportuária da nossa ilha e os recursos humanos que aí desenvolvem a sua atividade profissional têm como mérito evitado muitas vezes males maiores para a economia da Ilha da Madeira. Acredito que o Porto Santo é uma alternativa viável ao Aeroporto da Madeira. No entanto, julgo que devem ser efetuadas a fundo diversas alternativas que podem ser criadas aos passageiros que ficam temporariamente impedidos de entrar ou sair da Ilha da Madeira. Sendo assim, facilmente se conclui que com operações devidamente planeadas, a operacionalidade do aeroporto do Porto Santo responderá positivamente para o aumento significativo do tráfego aéreo que se prevê, podendo mesmo ser um prolongamento do condicionado aeroporto da Madeira. É tempo de encontrarmos juntos, a nível de municípios, a nível do Governo Regional e outras instituições, nomeadamente com a OET, aeroportos, operadores, agentes económicos, seguradores e hoteleiros, para encontrar as melhores soluções comuns e no exclusivo interesse do arquipélago da Madeira. Sabemos que a pista do Porto Santo está traçada no sentido norte-sul e permite a operação e trânsito de aeronaves quando o aeroporto da Madeira se encontra inoperacional. Durante este debate, iremos encontrar soluções que passam por contornar estes obstáculos que existem atualmente. No meu entendimento, é importante dotar o aeroporto do Porto Santo com melhores condições, uma antecipação de obras, ao que julgamos saber previstas no caderno de concessão, deverá ser o primeiro passo, nomeadamente com a ampliação da área de chegadas por via das mais demorosas e complicadas operações extra-Schengen, assim como a ampliação da zona de tratamento de bagagem. A plataforma de estacionamento de aeronaves, com uma ligeira ampliação e apenas por razões de segurança, sem necessidade de reforço no pavimento, será suficiente para aumentar significativamente a sua capacidade. Devemos considerar ainda os tempos de espera dos passageiros que não chegaram aos seus destinos por força das condições atmosféricas e fazer deste facto uma oportunidade para conhecer o Porto Santo. Parece-me ser fulcral agarrar esta oportunidade para que estes turistas possam, através da sua curta estadia na Ilha Dourada, criar a vontade de voltar à ilha, num ou outro momento para férias. Daí ser importante discutir esta situação com os agentes locais. Relativamente à questão das transferências de passageiros por outra via, neste caso a marítima, também é importante pensar na forma. Melhores condições do Porto Santo, a própria ligação em si, a questão da segurança
e o conforto para os passageiros que se viram privados de chegar ao seu destino por via aérea. São assuntos que merecem ser fortemente debatidos. Se a infraestrutura aeroportuária apresenta condições favoráveis a esse possível aumento de tráfego, por outro lado, o parque hoteleiro também deverá corresponder com preços competitivos com cunho de investimento, para não acontecer o que ainda há pouco tempo se verificou, com aeronaves a divergirem da Madeira para o aeroporto de Faro, alegadamente por os preços aí praticados serem bem inferiores aos hotéis do Porto Santo. E estamos a falar de pleno inverno. A mesma atenção terá que se verificar nos preços a praticar no transporte marítimo interilhas. Por isso é necessário refletir a própria capacidade hoteleira da ilha. Basta uma conjugação de vontades de operadores para além da visão, aqui demonstrada pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, mas que tem que ser interiorizada e assumida pelas entidades administrativas com responsabilidade na área dos transportes aéreos, a qual que terá que estender-se ao concessionário dos aeroportos portugueses, para que se torne uma medida que irá potenciar a territorialidade da região autónoma, tanto mais que, para aqueles que continuem desatentos, a região autónoma da Madeira não se inicia na ponta de São Lourenço, mas sim na Terra Chã e termina na ponta do Pargo. Hoje, como há 600 anos, desenvolver a economia do Porto Santo é desenvolver a economia da Madeira. Por isso, louvo novamente esta iniciativa. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Em nome do Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e da Aline Vasconcelos. E sim, ficamos com o testemunho escrito do Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idelino Vasconcelos, testemunho lido para ajudar aos trabalhos do Fórum. Como temos dito aos ouvintes JM-FM, esta é uma atividade com a assinatura JM e JM-FM, traz ao Fórum Machico convidados vários. Vamos continuar agora para ouvirmos o Presidente do município de Santa Cruz, o Dr. Filipe Sousa. Mas já vou-me habituando, arquiteto, engenheiro, mas não, felizmente ou infelizmente não tenho formação superior. Tenho acima de tudo a educação que os meus pais me deram, acho que é importante, e a escola da vida. Agradeço aqui o convite da Ordem dos Engenheiros, na pessoa do Sr. Engenheiro Costa e Gil, a quem cumprimento particularmente. Um cumprimento especial também ao Sr. Dr. Alberto João Jardim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Machico, anfitrião desta iniciativa, que é louvável. Acho que é importante debatermos este tema que não tem cores políticas e que afeta os madeirenses em geral. Por isso, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi endereçado pela Secção Regional da Ordem Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Um convite que não poderia deixar de aceitar, não porque tenha qualquer conhecimento técnico sobre a matéria, mas porque me parece que a questão a abordar nos deve preocupar a todos enquanto madeirenses, e particularmente a mim como Presidente do Conselho, que é a principal porta de entrada na região autónoma da Madeira. Os constrangimentos do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo têm, na verdade, sido cada vez mais frequentes, com os consequentes transtornos e danos para os passageiros e para o destino de Madeira. Sendo Santa Cruz o segundo polo turístico da região, este é um assunto que nos toca particularmente. Não só porque muitos dos turistas afetados têm como destino final o nosso concelho, mas também porque o nome de Santa Cruz fica associado a um sítio de condições atmosféricas adversas, o que é claramente falso e exagerado. Além dos turistas, toda a problemática assume proporções mais graves quando falamos de uma ilha onde os residentes não têm qualquer alternativa de transporte para sair e entrar. Este é, por isso, um problema que merece uma reflexão alargada. O mote lançado pela Ordem dos Engenheiros Técnicos é interessante, mas como santacruzense e madeirense, penso que, embora o aeroporto do Porto Santo possa sempre ser uma alternativa, não deve ser a única e muito menos surgir como panaceia para todos os males ou para este mal em particular. O Aeroporto Internacional da Madeira, nomeadamente a última intervenção
que aumentou a pista e modernizou o aerogar e todas as infraestruturas associadas, faz daquela infraestrutura uma obra de engenharia notável e um investimento que tem obrigatoriamente de ser pensado e equacionado por forma a resolver os problemas que neste momento enfrenta. Passar a solução unicamente para o aeroporto do Porto Santo é um pouco como termos investido num transatlântico e navegarmos de canoa. A mim parece-me razoável a defesa que muitos fazem da revisão dos limites do vento, como aqui já foi falado, ou mesmo de outros estudos que possam levar a um melhor aproveitamento da infraestrutura existente da Madeira ou da melhor forma de ultrapassar os atuais contratempos. Aqui, embora seja apelativo dizermos que com a expectativa Porto Santo os turistas poderiam ter duas expectativas numa só, que a sazonalidade da Ilha Dourada seria de alguma forma mitigada, existem aqui muitas zonas cinzentas e muitas questões correlatas que têm necessariamente de ser equacionadas. Primeiro, estes constrangimentos não atingem apenas quem nos visita, mas também quem aqui vive. Uns e outros podem não estar interessados em passagem forçada numa ilha vizinha por mais atrativos que esta tenha. Além disso, podem não estar interessados numa viagem de barco que muitas das vezes não será assim tão agradável, porque o mau tempo em terra corresponde, não raras vezes, ao mau tempo no mar. Não creio que a sazonalidade do Porto Santo possa ser combatida com o vento na Madeira. Mas depois existem ainda outras questões que me parecem merecer reflexão. Estarão as companhias aéreas disponíveis para fazer tentativas de aterragem na Madeira, divergirem para o Porto Santo e, eventualmente, assegurarem transporte marítimo ou hospedagem para os seus passageiros? Quem é que, afinal, vai garantir os preços da operacionalidade do nosso principal aeroporto e das suas possíveis alternativas? Creio que se colocarmos apenas uma solução em cima da mesa, corremos o risco de ver concretizadas as ameaças de algumas companhias aéreas de abandonarem a Rota Madeira. Isto, a meu ver, seria muito pior do que os constrangimentos do vento, apesar da previsão que estes se tornarem cada vez mais frequentes. Não queremos de forma alguma juntar mais constrangimentos aos constrangimentos naturais do vento. Creio que esta questão do aeroporto do Porto Santo como alternativa terá custos que têm necessariamente que merecer reflexão dos governos, tanto regional como nacional. Caso assim não seja, corremos o risco de ter mais um problema, além que já existe com o modelo de mobilidade em vigor. Além daquilo que já existe com o modelo de mobilidade em vigor. Ou seja, além dos preços inflacionados das viagens, que muitas vezes não garantem a apregoada continuidade territorial, nem mesmo com o modelo de comparticipação em vigor, teríamos agora preços de uma operação alternativa, o aeroporto da Madeira, que nos tornaria cada vez mais insulares e que faria com que os custos de uma viagem à Madeira ficassem ainda mais caros. Não creio que as companhias aéreas se interessassem por um modelo que lhes vai custar mais. E não sei se é a razoabilidade de ser a região ou o Estado a suportar mais um custo. No entanto, caso esta seja a solução mais viável, defendo que deveria ser feita uma reflexão e debate alargados sobre quem vai suportar mais este custo e se seria viável um apoio às companhias aéreas que terão de fazer face a mais um constrangimento. Neste aspecto, concordo com o Comandante Timóteo Costa, aqui presente, e partilho com ele a tristeza de ver o que se está a passar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Concordo também com ele quando defende que o Porto Santo pode ser uma solução de recurso, mas não a única a estar em cima da mesa. Não acredito que uma solução deste género resolva os problemas de quem aqui vive, nem os problemas associados aos danos que as situações de vento cada vez mais frequentes podem trazer ao destino de Madeira. Entendo que, antes de mais, este problema deve ser equacionado aproveitando os recursos, as possíveis alterações ou adaptações do nosso aeroporto internacional. Só assim se mitigará a imagem que já começa a ser criada e institucionalizada de um aeroporto internacional onde não se consegue aterrar cada vez mais com frequência.
Acrescentar esta imagem mais uma de barco de mais de 2 horas entre ilhas não me parece uma solução que não mereça pelo menos a ponderação de outras alternativas. Caso, no entanto, a solução processante seja a única possível, há então que equacionar que custo terá esta operação e quem o irá suportar. Estaria o Governo Regional disposto a canalizar verbas da promoção do destino Madeira para compensação às companhias pelos constrangimentos de uma operação que envolveria estadias e outros transportes associados? Estão os passageiros, residentes e turistas disponíveis para a institucionalização de uma solução deste género? Será esta a solução do Porto Santo benéfica para o destino de Porto Santo ou para o destino de Madeira? São muitas questões para as quais não tenho respostas cabais, mas creio que a reflexão deve ser feita com o maior rigor, transparência e responsabilidade. Principalmente devem ser feitas por quem de direito e ouvindo quem pode trazer contributo, quem pode trazer algum contributo válido a um assunto dos ventos, ao assunto dos ventos no aeroporto da Madeira. O turismo, como atividade económica e de vital importância para a região autónoma da Madeira, não pode estar dependente de soluções que não sejam sustentadas e sustentáveis em todas as suas valências. O investimento feito no aeroporto internacional, reconhecido por todos como uma notável obra de engenharia, merece que se pondere primeiro todas as alternativas que possam mitigar na origem os problemas cada vez mais frequentes do vento. Só depois de bem estudadas estas questões se poderia então, a meu ver, equacionar a solução Porto Santo e as sinergias com as infraestruturas portuárias da Madeira. Além disso, há que equacionar se o transporte marítimo neste momento em linha seria suficiente para a solução deste género. Como Presidente do Conselho, onde a infraestrutura do aeroporto está implantada e onde está situado o segundo polo turístico da Madeira, é óbvio que me interessa que estes problemas sejam ultrapassados. Este e outros problemas relacionados com a infraestrutura. Termino já. Como está à vista, o Aeroporto Internacional da Madeira tem muitos problemas e constrangimentos que devem ser resolvidos. Alguns deles a bem da Madeira, outros a bem de Santa Cruz, uns e outros merecem abordagem séria e responsável. Felicito por isso a iniciativa da Direção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos e faço votos para que desta reflexão saiam contributos válidos e, sobretudo, um ponto de partida para um problema que deve ser atalhado o quanto antes, a bem a todos e a bem do destino de Madeira. Obrigado. Sim, ficamos com mais um orador para este fórum à volta da importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Estivemos a ouvir a intervenção do Presidente do município de Santa Cruz, Filipe Sousa. Vamos continuar a ouvir o Dr. José Cardoso, da mesa da hotelaria da ACIF, para nos dar o seu ponto de vista e o seu contributo sobre este fórum que está a acontecer e que, claro, está a motivar todos aqueles que aqui estão presentes. Vamos então passar a ouvir o próximo orador, o Dr. José Cardoso, da mesa da hotelaria da ACIF. Aqui toda a plateia, todas as entidades, todas as pessoas aqui presentes. Também queria referir que também não sou doutor. Para quem me conhece, sou mais próximo dos engenheiros do que dos doutores, mas enfim, é um pormenor. Vou aqui colocar a apresentação. Compasso de espera para o início da apresentação da intervenção do Dr. José Cardoso, da mesa da hotelaria da ACIF. Vai já começar, vamos ouvi-lo. Vamos falar sobre o impacto do condicionalismo do aeroporto que vai em cima do turismo. Esta frase que me chocou imenso e perturba todos nós, não volto mais a ilhas. Fui uma jovem turista que costuma vir à Madeira 2, 3 vezes ao ano. No dia 1 de março deste ano, que mais uma vez o aeroporto esteve condicionado, esta jovem tinha a regressar à sua origem, que era um continente,
comprou 3 passagens, 3 bilhetes, porque a proteção que a companhia lhe dava era mais para a frente, então para tentar minimizar, suportou o custo e comprou 3 bilhetes e só conseguiu sair da Madeira na sua 4ª tentativa, e que foi já no dia 4 de março. Isto que afeta muito todo o nosso sector do turismo, que é a nossa principal atividade, que representa mais de 25% do PIB. Estamos aqui a falar mais de 1,1 milhões de euros. Só a hotelaria temos aqui uma contribuição de 407 milhões, que foi o resultado do ano passado. Os desafios que teremos com a perda de frequências aéreas, com a falência de 3 companhias, sabemos que a Niki, a Air Berlin e a Monarch fecharam as portas no final do ano passado. Temos aqui um aumento de camas do destino. Nós precisávamos, pois, de um novo aumento de camas, que vamos ter à volta de 3 mil novos lugares, são à volta de 16 frequências. 16 frequências é o que vamos ter menos este próximo verão. O verão de 2018, já pelos números que a Ana colocou fora, temos menos de 2.800, cerca de 2.880 lugares, ao qual temos que tratar destes assuntos cada vez com mais cuidado, porque isto pode condicionar muito o nosso futuro e o futuro do turismo na Madeira. O elevado custo do destino provocado pelas agências operacionais, sabemos que o nosso aeroporto não é um aeroporto barato, forçosamente temos que ter aqui terreno das tripulações específico, o facto de muitas vezes estar condicionado e estar a perder horas e horas de voo a queimar combustível extremamente caro e muitas vezes ter que regressar à origem, são custos que, quando se vai contratar as novas operações, os operadores aéreos dizem logo que há destinos que são muito mais rentáveis. Neste momento está a acontecer uma situação que preocupa também, vai nos preocupar no futuro. Ainda não chegou, que eu tenha conhecimento, a Portugal, mas em Espanha, Cabo Verde, já estão a ser desviadas operações para a Tunísia, para o Egito e para a Turquia. E isto é uma questão de tempo para chegar a Portugal. Sugestões que a ACIF já estudou e já abordámos muitas vezes este assunto, já pertencemos a um conselho para discutir esta problemática no âmbito do Governo Regional, ao qual demos os nossos contributos. Há que elaborar um plano de contingência global. Este plano de contingência, por vezes, temos que separar o que é estrutural do que não é estrutural. Por vezes, toda a parte, enfim, dos ventos, todo o resto, temos que, não vamos ficar à espera disto estudo, porque quando temos que atuar, e temos que atuar com rapidez. A informação tem sido um problema muito mencionado pelas pessoas que são afetas, que os nossos turistas e não só, e os nossos residentes, as pessoas que que ficam nos aeroportos, a falta de informação às pessoas. O controle, acompanhamento desta informação, e muitas vezes a comunicação social também, tem o dever de informar e deve informar, mas por vezes, dá uma informação um pouco exagerada do que está a acontecer, e há que conter, por vezes, algumas dessas informações para minimizar o impacto. A melhoria das condições oferecidas nos aeroportos da região autónoma da Madeira, principalmente a alimentação, os cuidados de saúde. Nós aqui, por vezes, não percebemos como é que o custo da aquisição de uma refeição no aeroporto custa 4 vezes mais do que cá fora. Quer dizer, um simples pastel de nata que se compra 50 cêntimos no aeroporto são 12 euros. Isto tudo, para quem está no aeroporto condicionado, que não pode sair, são custos que por vezes tornam-se difíceis. Por vezes as companhias aéreas contribuem com voucher, com um valor que até é um valor até bastante razoável, só que os elevados custos da aquisição dos géneros, dos bens, é tão alto que rapidamente esse dinheiro desaparece.
Aqui o estudo já se falou hoje, e penso que ainda vai falar muito mais vezes, dos limites de velocidade dos ventos, envolvendo as entidades, enfim, os principais fabricantes de aviões e a ANAC. Este aqui parece muito pertinente, nós temos que descobrir, temos que saber exatamente quais são os limites e se isto é de facto o maior entrave aqui, e não sou técnico, a este nível não posso me pronunciar mais. A optimização, a manutenção, a optimização da solução do ferry entre a Madeira e o Porto Santo, isso parece-nos que será de facto uma das soluções para a resolução deste problema. A gestão de quartos disponíveis em tempo real e uma apresentação de plataforma In Madeira Hotel Bank. Isto é uma sugestão da ACIFA que já foi proposta. Esta plataforma é concebida de modo a permitir a atuação rápida dos diversos operadores. Através desta plataforma, as unidades hoteleiras colocam na plataforma a sua disponibilidade. Quando houver um aviso, quando houver uma previsão, enfim, que o aeroporto vai ficar condicionado, é colocado um aviso onde os hoteleiros, os agentes de viagem, as empresas de transporte colocam, recebem esse aviso e colocam na plataforma a sua disponibilidade. Isto é muito importante pelo seguinte, eu já há muitos anos atrás, nos anos 90, trabalhei no Porto Santo, dirigi alguns dos hotéis e também recebia muitos aviões, principalmente no verão. Recebia alguns aviões que eram desviados da Madeira. E uma coisa que acontecia muitas vezes era reservavam os quartos, mobilizávamos o pessoal do Porto Santo fantástico, muitas vezes estavam em casa, descanso, vinham trabalhar, por vezes saíam, às vezes os clientes chegavam às 10, 11 horas, era servido as refeições, esse mesmo pessoal estava no outro dia às 6 da manhã para lhes servir o pequeno almoço. Eu queria deixar aqui também uma homenagem a essas pessoas que eram fantásticas. E o que acontece muitas vezes e que leva, e esta plataforma vai reduzir imenso, que é, muitas vezes os handlers contratam os quartos, contratam as refeições, a gente prepara nos hotéis as refeições e depois termos 100 ou 200 jantares ou almoços prontos, dizendo, afinal o avião conseguiu aterrar, já não precisamos, e ficamos ali com 200 bifes, não sabemos o que é que fazemos. Nesta plataforma destaca-se o verificar rapidamente a disponibilidade do alojamento assistente nos próximos dias, evitando a necessidade de fazer telefonemas e efetuar o bloqueio dos quartos. Evita também a dispersão dos passageiros, concentrando o maior número no mesmo hotel. Permite também a reserva de transporte de ir para os hotéis. Tem um rápido acesso à localização dos passageiros em que o hotel está, incluir também o alojamento local e o alojamento no Porto Santo. O alojamento local, neste momento, também já se torna uma parte importante, já representa cerca de 1/3 das camas disponíveis. Neste momento representa mais de 10 mil camas e, por vezes, enquanto os hotéis, os operadores, a gente consegue identificar através dos operadores, dos agentes de viagem, o alojamento local que reserva diretamente, muitas vezes, quase sempre na internet, torna-se muito mais difícil a localização. E esta plataforma seria também facilitava imenso a localização dessas pessoas. Se for utilizado o aeroporto alternativo do Porto Santo, os transferes vão ser feitos dos hotéis e para o aeroporto e depois do Porto Marítimo, assim, diretamente dos hotéis para o barco. Aqui em relação ao aeroporto do Porto Santo também há que adaptá-lo. Há espaço, é uma infraestrutura fantástica como é a do Funchal, mas penso que com poucos recursos consegue-se adaptar porque há espaços vazios, mesmo hoje em dia sem termos o problema do desvio de aeronaves para o Porto Santo, já se torna um pouco complicado. Por vezes, a gente às vezes vê, quando tem aviões charters, fazem praticamente o controle cá fora, uma tenda e estão os passageiros todos no exterior. Penso que não parece que o aeroporto foi feito, foi para acolher as pessoas dentro e não no exterior. Deverá existir também uma partilha de informação por parte das companhias aéreas sobre as previsões, partidas e chegadas de cancelamento para que a entidade possa gerir melhor esta disponibilidade.
E é importante saber qual o voo de proteção em que os hóspedes são assignados. Penso que, de uma maneira muito resumida, eu só queria agradecer mais uma vez e penso que estes são os nossos contributos da hotelaria e da ACIF. Muito obrigado. Assim estivemos com mais um contributo para este fórum que vem debater a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. É esse o foco das questões que aqui têm sido abordadas. E agora, um dos momentos altos do programa, a intervenção do Dr. Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira. É ele que vamos ouvir. É sempre muito aguardado e muito aplaudido quando participa nestas iniciativas. Terminamos então a intervenção do Dr. José Cardoso, da Mesa da Hotelaria da ACIF, com as suas perspectivas. Claro que tudo isto tem a ver com as frequentes inoperacionalidades do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, muito devidos aos condicionalismos meteorológicos. É este o debate. Vamos ouvir o Dr. Alberto João Jardim. Da ordem dos engenheiros técnicos, senhores convidados, senhoras e senhores participantes. Começarei, rasguei aqui o bolso, o senhor Presidente da Delegação Regional já me deve um fato aí na cadeira. Eu começo por agradecer o amável convite da Delegação Regional e felicitá-los por esta iniciativa, que é uma iniciativa de cidadania e que, de certo modo, quebra um certo monopólio que se pretende incutir à sociedade de um monopólio de uma certa indigência atual dos partidos políticos. Assim, é a sociedade civil, como no caso presente, a tomar estas iniciativas, pelo que felicito Vossa Excelência e o Sr. Presidente da Delegação Regional. A minha intervenção, que muito dificilmente conseguirei ser disciplinado nos 15 minutos que me deram, constará de 4 partes. Em primeiro lugar, queria falar sobre o histórico tratamento colonial da Madeira, também em matéria de ligações aéreas. Na segunda parte, gostaria de abordar a questão mediática que suicidamente tem envolvido ocasionais limitações do aeroporto. Em terceiro lugar, em terceira parte, falarei sobre a situação atual neste momento, neste dia, e em quarto lugar, quarta parte, a chave desta questão, como em outras questões, está na solução do problema do contencioso da autonomia. Começarei, portanto, por abordar o histórico tratamento colonial da Madeira, também em matéria de ligações aéreas. Tudo isto começa com o aeroporto do Porto Santo no final dos anos 50, com aquela solução de pôr depois um cancelheiro a navegar do aeroporto do Porto Santo para o Funchal, com o mar horrível, e durante 5 a 7 horas. Ainda sobre o aeroporto do Porto Santo, na altura é um aeroporto mais pequeno, o seu aumento, que posteriormente se faz, só é possível porque ainda vivíamos em plena Guerra Fria. O meu argumento junto da NATO era de que o Marrocos, que hoje é o país mais estável do norte da África, o Marrocos era um país muito vital para, em termos de Guerra Fria, a presença do Ocidente e a influência do Ocidente no norte da África, e que nós estávamos perto aqui de Marrocos. O aeroporto em Porto Santo, não havia o da Madeira, ou havia muito pequenino, era vital para, se qualquer intervenção que fosse necessária no norte da África, e na altura Canárias não oferecia essa segurança porque tínhamos problemas no Saara espanhol, inclusivamente com terrorismo de ataques a embarcações pesqueiras nessas águas.
Foi uma grande pressão. Hoje posso-vos contar que o aeroporto, portanto, envolveu uma cena que tivemos aqui na Madeira a certa altura, tanto se insistiu com o aumento de Porto Santo, que a certa altura tivemos na Madeira a reunião dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da NATO. E então fiz uma cena das minhas. Dou um jantar na Quinta Vigia, o engenheiro Caldas de Oliveira, infelizmente já falecido, era o secretário do Equipamento Social, e digo: engenheiro Caldas de Oliveira, não sei se eles se vão levantar da mesa ou não, mas eles vão chegar lá, eu não vou estar, e você vai dizer que está a representar o Presidente do Governo que está muito magoado pelos constantes adiamentos feitos nas obras do Porto Santo. Eu não sei se foi por isso, se não foi por isso, sei que os homens não se levantaram, o jantar correu muito bem, e sei que no ano seguinte, como se foi a decisão da NATO para aumentar o Porto Santo. Mas, atenção, o Porto Santo é aumentado, não por decisão da República Portuguesa, mas é aumentado por pressão direta junto da NATO. Em 1964 inaugura-se o aeroporto da Madeira, depois de mais do que verificado o escândalo mortal para o turismo, que era o transporte em cacilheiro do Porto Santo para o Funchal. Mas, como habitualmente na República Portuguesa, em 1964, a solução vem de novo a se revelar precária e inadequada. Só após o grande desastre de 1977 é que se avança de novo com outra solução, mas que é outra vez uma solução remendo, que é um aumento de nem sequer 300 metros. Isto tinha-se tornado evidente uma coisa: ou a Madeira passava a conduzir esta questão do aeroporto, ou isto nunca mais saíamos dos problemas que tínhamos, eles iam eternizar-se. Num governo da Aliança Democrática consegue-se a regionalização dos aeroportos. E essa regionalização traduz-se, nem mais nem menos, com a transferência para o domínio público da região autónoma da propriedade dos 2 aeroportos. A partir daqui, já éramos nós, proprietários dos aeroportos, a poder liderar todo o processo que envolvia uma nova pista capaz aqui em Santa Catarina. Isto conseguir uma nova pista e uma nova aerogar, devo dizer a Vossas Excelências que foi uma luta política que levou mais de 20 anos. Tinha uma forte oposição da TAP e das entidades do Estado Central ligadas à aeronáutica civil. Eram, de facto, os grandes obstáculos, TAP e todos os departamentos da Direção-Geral da Aeronáutica Civil. Paralelamente, concentravam-se de novo atenções em Porto Santo, porque surgia a certa altura no seio da Força Aérea uma ideia peregrina, que era fazer do Porto Santo a grande base aérea militar portuguesa, aproveitando o prolongamento da pista que a NATO tinha pago. Mas o grande obstáculo ainda era de natureza política. A certa altura, e está numa altura que eu costumo dizer, isto não é uma questão política, é uma questão cultural. Os senhores reparem, Portugal é uma potência colonial durante 5 séculos e meio. Uma potência colonial sem qualquer experiência federal e que todo o poder de decisão está sempre centralizado em Lisboa, que é uma cultura desde a fundação do país em 1143. Se estudarem a história da Idade Média na Europa, vão ver que nunca houve feudalismo em Portugal. Portugal teve sempre o poder real, o poder do rei, um controle total. A nobreza e o clero por 2 vezes tentaram mudar o estado de coisas e o rei cortou-lhes a cabeça,
e foi sempre um país extremamente centralizado. Através de uma certa complexidade dos municípios, o rei dava cartas de foral aos municípios, eles eram cômplices do rei e conseguiu sempre ser um país muito centralizado. Estilo de administração pública que depois se estendeu ao Império Colonial. Agora os senhores vejam porque é que em Lisboa se anda sempre com o medo do separatismo aqui na região autónoma. E isto para dizer que um dos grandes argumentos que corria em Lisboa, contrário a se aumentar o aeroporto da Madeira, era deste género. Eles depois de terem um aeroporto grande e novo, permita todo o tipo de avião, os tipos vão para a independência. Claro, isto era ninguém pensou em independências, isto era uma asneirada, mas isto explica-se culturalmente. Um país fortemente centralizado, um império colonial de 600 anos, mas um império colonial que é perdido de um dia para o outro. Os senhores reparem, o que é uma nação, ou melhor, o centro de decisão do poder colonial, perder o poder que tem num ano e meio, em 600 anos, é de um dia para o outro, sobre um vasto império. Fica com um terror em tudo o que é descentralização, porque ainda por cima as autonomias dos Açores e da Madeira são uma nova experiência política depois do 25 de Abril, sem qualquer tradição histórica anterior num país de quase 9 séculos. E é por isto que esta incompreensão das autonomias é muito mais cultural até do que uma questão da partidocracia. Ora, portanto, tínhamos oposição administrativa, tínhamos oposição política e ainda por cima tínhamos uma preocupação de vir trazer para o arquipélago a grande base militar. Essa ideia depois foi logo posta de parte. Isto não obstaculizou que nós fizéssemos uma forte pressão política fortíssima sobre Lisboa e Bruxelas. Aqui não, os senhores sabem, pôs o romance todo, mas hoje queria-vos dizer que mesmo depois de formalizados os compromissos de Bruxelas e de Lisboa, inclusive o primeiro-ministro num discurso na Câmara do Funchal, um diretor-geral ao âmbito da aeronáutica civil diz-me na cara: isso de se fazer o aeroporto da Madeira ainda se vai ver. Claro que eu fui direito ao primeiro-ministro e disse: meu amigo, você tomou um compromisso na Câmara do Funchal. Este tipo anda a dizer esta coisa. Claro que uma semana depois este diretor-geral estava demitido. Testaram-se outra vez 11 ou 12 lugares. Quer dizer, eu quero que fique aqui bem ciente que uma nova pista em Santa Catarina não nasceu só porque a anterior estava lá. Não, na altura fizeram-se de novo testes porque subsistia a dívida é uma coisa que está no meu subconsciente, subsistia, mas que não, atenção, estão a rir, mas estão a rir e com razão, é porque a dívida não é nossa, a dívida é do Estado para com a Madeira. Fizeram-se 11 ou 12 locais testados e a conclusão foi sempre a mesma. Era Santa Catarina e Santa Cruz, sempre o lugar indicado. Só que Bruxelas Bruxelas pagou, o aeroporto custou 550 milhões de euros e metade pagou a União Europeia. A outra metade já falámos. Pagou a União Europeia. Mas para a União Europeia, isso não era possível fazer o aeroporto nem Estado português e muito menos região podemos fazer. Havia um problema porque sabia-se que mesmo depois dos testes feitos, Santa Catarina ia continuar a oferecer limitações. As limitações da natureza ninguém as vai mudar. E eu tinha muito receio, na altura, que o relatório que fosse entregue em Bruxelas, que a Comissão Europeia exigiu,
pudesse comprometer a decisão que nós precisávamos, e ainda hoje precisamos, como de pão para a boca. O comandante, o engenheiro comandante dos pilotos de experiência da Airbus era o comandante Turcá, que era deputado também ao Parlamento Europeu e que eu ainda não era vice-presidente do Parlamento Europeu, mas lá consegui trazer o senhor aqui ao Funchal e almocei com ele na Quinta Vigia, estavam presentes alguns meus colegas de governo, e fiz-lhe uma conversa dramática. Eu disse: o senhor é deputado na mesma área política que eu também faço a minha política. O senhor sabe que primeiro para nós está a pessoa humana e depois está o resto, e o que está aqui em causa é o futuro de cada pessoa que vive aqui na Madeira. E o senhor, com a sua formação e com os seus ideais, o senhor tem uma obrigação, que é nos ajudar nisto. O senhor tem uma obrigação, nós temos a consciência que há limites difíceis a considerar aqui no aeroporto da Madeira, mas o que eu lhe peço é que ponha os princípios à frente de razões algébricas da economia e ponha-me esses princípios de maneira a que a Madeira não saia prejudicada, porque nós não temos futuro se não tivermos um aeroporto, uma pista intercontinental. Lá o senhor, no princípio, estão a ver, os técnicos são muito rigorosos, mas a mais um homem que era o número 1 dos pilotos da Airbus. O senhor lá se deu, fez um relatório excelente, não mentiu, pôs as questões, as limitações, mas conseguiu provar que era decisivo isso para o futuro do arquipélago. No dia da inauguração da nova pista, em setembro de 2000, ainda não estavam alterados os limites de vento da pista, que já não existia e que estava ali. Eu lembro do José Agostinho Pereira de Gouveia entrar pelo meu gabinete dentro e disse: mas como é que se vai fazer a inauguração? Temos um festival aéreo com aviões de grande porte que vão levantar e aterrar, e mantiveram, porque havia sempre a tal resistência da aeronáutica civil. E os tipos pegaram aquela última partidinha medíocre. Sim, eles vão fazer o festival. Então, limites de vento não são alterados. Só que essa partidinha ainda hoje está em vigor. Claro que se fez na mesma inauguração e fez-se o festival aéreo e mandou-se os tipos passear. O prioritário agora é rever os limites de ventos na pista, sem pôr em causa a segurança, mas com os atuais critérios internacionais de não existir limites fixos. Tendo em conta as cada vez mais aperfeiçoadas tecnologias de segurança nos aviões e pondo-se termo imediatamente ao persecutório colonialista da intromissão permanente de entidades de Lisboa na utilização da atual pista da Madeira. Eu tenho informação de que, mesmo nestes dias em que há para aí o aeroporto tem que estar fechado, quando aterra um avião que está-se nas tintas para isso, que as entidades administrativas de Lisboa têm procurado aqui junto ao aeroporto saber quem é que aterrou, porque é que aterrou, quem deu autorização de aterrar, quem é que mandou aterrar e que inclusivamente se têm sido aplicadas coimas. A Madeira, e depois temos de ter outra coisa ainda presente relacionado com aquele aspecto cultural que eu falei há pouco. A Madeira, em alguns sectores de Lisboa, é olhada como um território economicamente concorrente do continente, para além de, na cultura colonial centralista de séculos do Estado português, haver hostilidade à autonomia política conquistada pelo povo madeirense, bem como aos aeroportos serem propriedade da região autónoma, que foi outra coisa que nunca lhes encaixou bem. A segunda parte eu queria falar sobre a questão mediática. A cultura portuguesa tem um aspecto, eu sei que as pessoas não gostam que se fale disso, que é o gosto pelo trágico.
trágico. Qualquer notícia trágica anda aqui nas televisões portuguesas dias e dias. Eu, infelizmente, tive muito luto na minha família desde cedo, mas eu lembro que havia aquelas fatídicas visitas de pêsames que as senhoras faziam umas às outras, e a conversa era a coisa mais soturna que se podia. Morreu com o pé esticado, morreu com o braço esticado, estava deitado de lado, era uma coisa sórdida. Mas esta é uma cultura. Os senhores vejam, por exemplo, os cemitérios saxónicos. Apetece estar ali sepultado, uma mancha verde, bonito, formosa. Chega-se aqui a cruzes, capelas, um terror. E nos cemitérios gregos e do Mediterrâneo e do restante ainda consegue ser pior. Ora, esta cultura do trágico está também expressa na própria comunicação social, que é uma expressão da cultura de um país e de uma sociedade. E, portanto, tem-se exagerado, principalmente no aspecto, eu não estou dizendo não dei a notícia, mas no aspecto repetitivo. Tem-se exagerado. Ainda há pouco dizia-se aqui, muito bem, ninguém está a pedir que haja censura. O que se está a pedir é que haja bom senso de quem é responsável pelas notícias. O que eu passei, por exemplo, em 1977, eu ainda não estava no governo, quando foi o desastre do avião. De vez em quando lembram-se de pôr imagens daquele desastre, repetitivamente, de vez em quando, celebram os aniversários, celebra-se o aniversário dos aluviões. O aniversário de um aluvião, de uma desgraça, celebra-se isso. É outra vez repetição de imagens, etc. Eu lembro quando foi o derrame de combustível em Porto Santo, o que se fez de mediático contra o Porto Santo. Ainda apanhei uma constipação, porque tive que ir tomar lá um banho em fevereiro, geladíssimo, para mostrar que as águas já não tinham crudo, nem coisa assim do género. Bem, este culto do trágico tem sido terrível. Ainda há dias estava o aeroporto fechado. Houve uma dos canais de televisão que abriu com essa notícia. E eu vou, os fogos, a mesma coisa. Eu vou aqui. Eu sei que nas Canárias tem havido aluviões, tem havido fogos, e tudo é muitíssimo bem desdito. E, portanto, não basta nós estarmos a dizer, ai meu Deus, o que é que vai suceder à Madeira com estes problemas do aeroporto? Não, tem que haver bom senso, tem que haver colaboração de todos, e tem que haver o cuidado porque entre o dever de informar e o dever de proteger a economia de 250 mil pessoas, aqui já é uma discussão mais ou menos filosófica, mas para mim o dever de proteger 250 mil pessoas é mais importante que o dever de informar. Vamos falar agora sobre a situação hoje. Na minha opinião pessoal, só se pode considerar anormais os anos de 2017 e 2018, porque vamos ser justos, houve um funcionamento normal, não foi ideal, mas também não foi altamente prejudicial nos anos 2000 a 2016. Portanto, os problemas que estão aqui em cima de nós é mais 2017 e 2018. Isto implica as seguintes considerações. Primeiro, é preciso não ferver em água fria. Segundo, não decorreu o tempo suficiente para, nestes 2 últimos anos, para cientificamente se poder já falar de alterações climáticas consolidadas. Não houve uma alteração climática consolidada cientificamente. Ainda ontem eu estava a ver um estudo apresentado na televisão que é grave. 50 anos, como dizem os chineses, em política um século é um ano. É grave porque em 50 anos prevê-se uma subida de 2 graus que terá uma repercussão enormíssima nas calotes polares, por exemplo. Mas reparem, 50 anos, 2 graus, quer dizer, não se pode dizer só porque se passou em 2017 e 2018 está consolidado um fenómeno
da alteração climática aqui em Santa Catarina. Depois há que ter presente o seguinte: há uma multidão de aeroportos por esse mundo fora que, sem qualquer difusão publicitada, todos os anos estão mais tempo fechados do que o aeroporto da Madeira. Por exemplo, os aeroportos todos das ilhas ao norte da Escócia, para já não falar ainda mais para cima. Nem por isso andam as televisões a falar que os aeroportos dessas ilhas estão fechados. Quanto ao aeroporto do Porto Santo, o primeiro constrangimento é este: não temos ainda competências para decidir no espaço aéreo da própria região autónoma. Outro constrangimento: por causa do planeamento de cada companhia aérea na utilização dos seus aviões quando destas emergências, seriam erradas quaisquer imposições oficiais que ainda desmotivassem mais tais empresas de transportes aéreos. A sugestão de utilização do Porto Santo deve ser uma pressão discreta, nunca uma imposição. Em terceiro lugar, seria mais uma loucura, a somar às muitas prometidas por aí, comprar mais barcos, tendo em vista o tempo de anomalias que estamos aqui a analisar, só por causa de eventual utilização do Porto Santo num caso de emergência. Como outra loucura seria investir em hotéis só para o fim destas emergências. Temos que planear alternativas, mas com os meios que já existem. E depois há que ter em conta que a Aerogar do Porto Santo é uma Aerogar relativamente nova. Hoje não tenho tempo de contar a história também que está por trás dessa Aerogar, e é uma Aerogar feita à escala da ilha de Porto Santo. Depois, desde os anos 50, que falhou a solução do transbordo via aérea ou via marítima, Porto Santo e Funchal. As pessoas não aceitam, não fazem turismo sujeitas a esse tipo de transbordo. E, portanto, mais uma razão para não andarmos para trás e darmos o flanco. Depois, tínhamos presente o seguinte: se o aeroporto da Madeira está fechado, estará para praticamente quase todos os tipos de meios aéreos rentáveis, insisto na palavra, para serem utilizados numa operação de transbordo. A questão do Porto Santo, mais transportes para mais turismo ou mais turismo para propiciar mais transportes, é a história do ovo e da galinha. Não há transportes porque não há passageiros e não há passageiros. E não há transportes porque não há passageiros, e depois não há hotéis e não há, ou melhor, não há transportes porque não há um número de hotéis, e não há hotéis porque não há transportes. A questão aqui prende-se com outro problema, que sem isso não se resolve a questão dos transportes de Porto Santo, que é a companhia de bandeira. Eu, que não nada tenho a ver, que não sou muito chegado às soluções estatizantes, mas também não sou liberal, considero um erro a privatização da TAP. A TAP, cada país tem que ter a sua companhia de bandeira, mais a mais com a estratégia que um país como Portugal, que é um país arquipelágico, que é um país cheio de comunidades imigrantes, que é um país integrado na União Europeia e que as suas principais relações económicas são com a União Europeia, e que é um país que está a procurar desenvolver uma estratégia em África, a companhia aérea deve ter uma companhia aérea para estes fins estratégicos e não pensar só apenas... Aqui tem que ter custos, tem que ter os custos do desenvolvimento de uma estratégia. Eu lembro que o Dr. Sá Carneiro, quando era vivo, falámos várias vezes sobre os problemas que a TAP lançava sobre a Madeira,
E ele dizia, Portugal tem que ter uma companhia de bandeira, não podemos sair disto, simplesmente não pode ter a TAP. Ele defendia uma solução muito semelhante ao que a El Al fez em Israel, nessa altura, nesses tempos, e que também, se não me engano, também se fez no Brasil, ou o que foi. Que era o seguinte: muito bem, a TAP não funciona, então vamos extinguir a TAP. E o mesmo decreto que extingue a TAP queria, para funcionar já no dia seguinte, a companhia aérea com outro nome, e traz em apêndice ao diploma todo o material e todo o pessoal que é necessário para pôr a nova companhia a funcionar. Quem não tiver nessa lista vai procurar os seus direitos e recebe as suas indemnizações e não chateia mais. Isto era o que o Dr. Sá Carneiro defendia. Hoje, Portugal perdeu a companhia de bandeira, embora se diga que está lá 50% do Estado, ou 51%, nem sequer sei como isso é, tenho a impressão que o meu gato deve ter mais influência na TAP do que o Governo. Depois temos aqui, e isto era fundamental, porque sem um serviço público para o Porto Santo, nunca mais se resolve a tal história do ovo e da galinha, que é transportes, hotéis, transportes, e nunca mais se sai disto. Depois há aqui uma coisa muito importante que não podemos abdicar. A continuidade territorial é uma competência do Estado Central. É preciso não ceder neste ponto. Como infelizmente estamos a ver, a região procurar se substituir ao Estado. Finalmente, última parte. A chave nesta questão, como em muitas outras, está na solução que resolva o contencioso das autonomias. Primeiro, os portos são propriedade da região, os aeroportos são propriedade da região autónoma. O que causa engulho no colonialismo centralista, engulho que se traduz em omissões, represálias e boicotes de titulares de competências que têm que ser nossas na Madeira, que têm que passar para nós. Segundo, o novo aeroporto da Madeira, eu digo o novo aeroporto porque a pista é diferente da anterior e a CAR é diferente da anterior. O novo aeroporto da Madeira custou 550 milhões de euros, metade pago pela União Europeia e a outra metade pela empresa ANAM, com a exploração dos 2 aeroportos. Portanto, o Estado aqui nem sequer pagou nada. Pagou na medida só em que a ANA, que era sócia da ANAM, os lucros aqui na Madeira desta sociedade com a região foram para amortecer o empréstimo. O que faltava pagar de empréstimo ao BEI, porque não estava ainda pago quando foi feita agora a concessão, o ainda meu governo negociou esta concessão em termos que o que falta pagar será agora por conta do concessionário. Dessa estamos livres. Portanto, logo, não temos de estar dependentes de organizações do Estado Central em matérias que rigorosamente não são de soberania, mas antes constituem uma intromissão ilegítima, porque meramente administrativa, nas competências constitucionais da região autónoma. Quarto, a história dos últimos 40 anos demonstrou que na Madeira somos mais cuidadosos, mais precavidos e mais competentes do que as repartições coloniais. Quinto, a luta autonómica parece esmorecida. A política com P pequeno reduziu-se a tarefas assistencialistas para as quais já existia legislação e organismos apropriados e competentes. E chegou-se ao ponto de agora se apresentar como alternativa de governação a força política historicamente mais contra a autonomia política da Madeira. O que seria ir de mal para pior, retrocederíamos para um futuro que seria o fim do que, mesmo assim,
conseguimos conquistar. Muito obrigado. Sim, terminou a sua intervenção neste fórum que está a debater a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Agora vamos ficar com um pequeno coffee break para regressarem os trabalhos por volta das 11h15, sensivelmente. Regressamos também nós a essa hora. Dizer-vos, entretanto, em termos de resumo, que ao longo desta manhã, nas intervenções que já ouvimos, e neste momento o relógio vai assinalando as 11h12, foram deixadas sugestões variadas para a resolução do problema da inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, que, como sabemos, tem nos últimos tempos estado com condicionalismos, sobretudo devido às condições meteorológicas. Ouvimos então os oradores da manhã, entre eles o engenheiro técnico Costa Gil, que fez a sessão de boas-vindas, também o engenheiro técnico José Jesus. A sessão de abertura contou também com o Dr. Teófilo Cunha, presidente da AMHAM. Ouvimos ainda a opinião e intervenção do Dr. José Cardoso, da mesa de hotelaria da ACIF, e antes do coffee break foi o Dr. Alberto João Jardim, que aqui deixou a sua preleção com as suas dicas e as suas ideias para a resolução desta situação. Ficamos agora com um compasso musical para regressarmos já dentro de 10 minutos, sensivelmente, à palavra, ao debate e às preleções que acontecem aqui no Fórum Machico, que entretanto ficou praticamente cheio no que diz respeito ao auditório. Muita gente interessada para vir ouvir, ver e debater as questões relativas com a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Esta é uma iniciativa da Ordem dos Engenheiros e tem também a parceria maior do JM e da JM-FM. Também, claro, a contar com a Assino como empresa interveniente neste fórum, que discute então a importância do aeroporto do Porto Santo. Vamos à música, já regressamos com mais preleções para os trabalhos que estão no alinhamento, programados para terminarem às 13h.